A paz do Senhor, todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo. Que a palavra de Deus vai ser pregada nesse dia, para que ela chegue a muitos, que possa alcançar almas, que elas possam se converter e seguir Jesus para ser salvo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: para que o nome de Jesus Cristo se dobre a todo joelho, os que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Capítulo 1, versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra é para que você fique atento, é para que você se desperte. Porque a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Ninguém vai escapar. Ninguém. No dia do juízo de Deus, que vai existir, um dia vai chegar esse dia. E está próximo. E todo joelho vai ter que se levar diante do Senhor. Todos aqueles, os viventes, todos vão morrer um dia. Tudo vai se acabar. Seja lá quem for, pobre, rico, delegado, juiz, prefeito, vereador, todos vão ter que se levar diante do Deus Todo-Poderoso. Não adianta você se achar babandão.
Não adianta você achar que é o melhor, que pode todas as coisas. Não adianta você achar que tem todo o dinheiro e que você vai viver, vai comprar com a salvação, porque não vai. Tudo. A Bíblia diz que a praça e a ferrugem vai consumir tudo. Carros, os carros mais caros, que você paga por fortunas, um dia vai ser destruído. Esse dia está próximo. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta você escolher deuses para você, porque só existe um Deus. Jesus, aquele que morreu. Aquele que veio aqui nesse mundo pagou um preço muito caro. Pagou com a sua própria vida. O seu sangue foi derramado pelos pecados de todos. Mas nem todos vão ser salvos. A Bíblia diz, porque nem todos querem Jesus Cristo. Nem todos querem Jesus. Preferem se apegar ao seu dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, a Bíblia diz. O dinheiro é o que traz muitas vezes a destruição para o homem. Porque através do dinheiro ele acha que ele pode tudo. Mas enganoso é o coração do homem. Perverso, mentiroso e enganador. E a Bíblia diz no Evangelho de Marcos 16:15. Foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Porque Jesus veio a esse mundo não foi para te dar dinheiro, para você ser rico e ser só próspero. Como os mentirosos, enganadores pregam por aí, falam que você tem que ser próspero, você tem que ser rico, milionário. Para onde vai ter o dinheiro quando você morrer? A Bíblia diz que nada trouxemos e nada nós não vamos levar. E muitos têm Deus dele o dinheiro. O dinheiro é seu Deus. Porque pode tudo, mas você não pode nada. Você não pode nada. Se você não tiver Jesus na sua vida, você é um miserável, pecador e condenado a ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. No Evangelho de Marcos 16:15, a Bíblia diz assim: essa ordem foi dada para os seus discípulos quando ele foi morto pelos religiosos da época. Mas Jesus veio aqui nessa terra, não foi para enriquecer ninguém. E também não veio para curar ninguém. Ele fez cura, milagre, para mostrar que ele era o Deus Todo-Poderoso. Jesus fez milagre, cura, ressuscitou mortos, deu vista ao cego, porque as pessoas não acreditaram em Jesus naquela época, que ele era o mestre. Porque Jesus, ele se fez, o próprio Deus se fez carne e veio a esse mundo para salvar o homem pecador do pecado. Por isso que ele não veio aqui para cura, prosperidade e riqueza para ninguém. Ele veio para te salvar. Ele veio para salvar a tua alma, perdida e condenada a ser lançada no inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, que ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para todo aquele
não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna tem dois lados. Está ao lado de Jesus pela eternidade, ou juntamente com os demônios, o diabo e seus adeptos, os demônios. Por isso a escolha é sua. Você que faz a escolha. Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, depois que ele subiu ao céu, antes de ele subir ao céu, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Depois de morto, crucificado e ressuscitado. E Jesus não está morto. Jesus não está pendurado numa cruz. Jesus não está pendurado no madeiro. E fica adorando uma imagem pendurada na cruz. O próprio Deus condenou essas práticas. Jesus deu a ordem para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso que você tem que ouvir a palavra. Você tem que dar ouvido o que está sendo anunciado, porque pode ser a tua última vez. Pode ser a tua última chance. Porque você pode morrer daqui a pouco. Você não pode, você pode ter um infarto a qualquer momento. Eu pergunto para você como está a tua vida. Você tem cuidado da tua alma. Porque as pessoas elas estão preocupadas com o seu dia a dia. O que vai fazer daqui a pouco. O que vai praticar. As pessoas estão preocupadas com a sua beleza, com a sua estética, as suas belezas mundanas. Mas eu pergunto para você, você está preocupado com a tua salvação? Você está preocupado para onde vai a tua alma? Quando Jesus Cristo diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é porque Jesus Cristo quer que você seja salvo. Mas se você não quer ser salvo, o problema é seu. Eu apenas faço aquilo que Jesus Cristo mandou eu fazer. Gosto ou não gosto? Eu cumpro a ordem da palavra de Deus. O Deus é fiel. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro do profeta Amós. Deus escolheu pessoas antes de Jesus Cristo para anunciar a palavra, para anunciar a salvação, mostrar o Deus Todo-Poderoso. Deus havia escolhido uma nação entre muitas nações. Deus escolheu a nação de Israel para que representasse Ele aqui na terra. Nossa geração virou as costas para Deus com seus pecados, as suas abominações, as suas prostituições, suas idolatrias, e praticaram coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Mas Deus escolheu essa nação, mas viraram as costas para Deus. E não é diferente no dia de hoje. Muitos estão virando as costas para Jesus Cristo, para viver uma vida mundana, miserável e desgraçada, que leva à condenação. E os profetas que Deus enviava eram perseguidos, não aceitavam a palavra que Deus mandava dizer. Mas mesmo assim, os profetas eram obedientes a Deus e pregavam e anunciavam a palavra. O profeta Ezequiel foi um deles. Que o profeta diz assim: meu Senhor, eles não querem dar ouvido,
Mas Deus disse aos profetas: pregue, querem ou deixem, ouve ou deixem de ouvir, mas pregue. E a palavra de Deus não morreu. Porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Está lá em Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele vai sempre ser Deus. Ele sempre vai ser o Senhor. E ninguém substitui esse Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai substituir Jesus Cristo. Você pode até escolher, porque muitos estão escolhendo aí seus deuses do futebol, os deuses da política, o Deus do dinheiro. Mas Jesus Cristo, Ele não traga a sua glória. Jesus Cristo, Ele não vai botar a sua glória por ninguém. E Ele abomina quem tem essas práticas. Por isso é hora de você se despertar. Acorda para que dorme. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. O profeta Amós dizia, pregava para aquela nação rebelde. Dizia assim: ouve essa palavra que o Senhor fala contra os filhos de Israel. Que é para hoje. Naquela época é para os filhos de Israel. Hoje essa palavra é para você. É para mim e para você. Ouve essa palavra que o Senhor fala contra os filhos de Israel. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E Deus deu as instruções para que eles pudessem ter conhecimento da verdade do Deus Todo-Poderoso. E Deus mandava o profeta anunciar como eles poderiam se endireitar aos seus caminhos. Muitas verdades os profetas disseram para aquela nação. E no versículo 7, a palavra de Deus fala assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelava aos profetas e ele dizia, passava para aquela nação. Mas quando as coisas ficavam difíceis e Deus castigava, eles voltavam para Deus. Mas quando as coisas estavam boas, novamente viraram as costas para Deus. E assim essa geração, quando as coisas estão boas, não querem saber de Deus. Tem saúde, vai para farra, vai para cachaça, para os forró, para as baladas, e fazer todo tipo de coisas que abominam o Senhor. Mas Deus escolheu a nação de Israel para ser santa. Deus escolheu aquela nação para ela seguisse os ensinamentos dos profetas diziam. Mas eles não obedeciam e até matavam os profetas. Os profetas eram mortos porque não queriam ouvir a verdade, o recado de Deus. Mataram os profetas porque não aceitavam.
próprio Deus, vendo essa nação perdida, vendo esses povos, essas pessoas se perdem a caminho do inferno. Mas Deus, Ele se fez homem, saiu do seu trono, saiu da sua glória. Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus, mas Ele se fez homem para vir aqui nesse mundo, para passar por tudo que eu e você iria passar: perseguição, morte e ser condenado. Mas Jesus Cristo, Ele veio para pagar um preço, o preço do pecado, que todos gerou, que todos herdou o pecado de Adão e Eva. Mas Jesus Cristo, Ele veio para desfazer as obras do diabo, entregando sua própria vida através do seu sangue. Somente o sangue purifica todo o pecado. E Ele pagou esse preço. Para quê? Para você viver do jeito que você quer? Para você estar vivendo da maneira que você quer? Na desobediência? Deixando o teu corpo na imundícia do pecado? A nação de Israel era para ser uma geração santa. É isso que Ele quer de mim e de você. Mas não dá um ouvido. Não quero. Que os prazeres do mundo é melhor. Os desejos da carne é mais satisfatório. E continua virando as costas a Jesus. Essa mesma geração continua virando as costas a Jesus, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Essa nação sofreu muitas consequências. Mas Deus prometeu que um dia Ele viria aqui nessa terra. E Jesus Cristo, em forma de homem, para salvar esse mundo. A escolha é sua hoje. Quem você quer servir? A Deus ou Deus desse mundo? Porque a Bíblia diz que Deus desse mundo é o diabo. A palavra de Deus diz: o Deus desse mundo é o diabo. Porque ele vive enganando as pessoas, sempre foi enganado, foi mentiroso e enganador. E continua enganando pessoas mentiras. O duro do povo é a vida. Está sendo enganado pelas mentiras do demônio. Certamente o Senhor Jeová, o Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E essa palavra que eu estou falando aqui para você e a palavra de Deus fala: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. E você está se preparando para quê? Como eu já havia dito, você está se preparando para quê? Para encontrar com quem? Se preparando para fazer festa? Se preparando para as baladas? Para transformar o teu rosto
Para quem que você está se preparando? Amós 4:2. Prepara-te, ó geração, para se encontrar com teu Deus. E para encontrar com Deus, com Jesus Cristo naquele grande dia, ele não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Se não haver mudança de vida, se não haver conserto, se não haver transformação, não verão a glória de Deus. Não verá a glória de Deus. Se você vive de qualquer maneira, o pecado, na imundícia, na idolatria, na cachaça, na prostituição, no adultério, você pode ter certeza que o lado do Senhor não vai ter, não vai dar. Porque Deus é santo. Por isso que Ele exige santidade. Você não vê quase ninguém pregando sobre o pecado. Você não vê essas igrejas evangélicas pregando sobre o pecado. Você vê muito pregando prosperidade, pregando riquezas. Que você vai se dar bem, que você vai ser próspero, que você vai ser rico. É isso que esses pregadores vivem pregando. Falsos profetas, mentirosos, enganadores. Não estou aqui para pregar, falar de placa de igreja, nem de evangélica, nem de católica, de nenhuma. Estou aqui para falar de Jesus Cristo, que é o único suficiente salvador da minha e da tua vida. Conserta enquanto você está vivo. Arruma a tua casa enquanto você pode. Porque se você morrer sem Jesus Cristo, você pode ter certeza que você não vai ser salvo. Pelo menos eu conheço a palavra. Que Deus é santo. E Ele exige santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado, exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Dinheiro não dá salvação para ninguém. Riqueza não dá salvação para ninguém. Boniteza não dá salvação para ninguém. O que dá salvação é servir Jesus Cristo e ter Ele como seu único e suficiente Salvador e levar uma vida de santidade. Fora disso, você está fora do reino. E Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para pregar a salvação a toda criatura. Mas o povo não estava interessado em ouvir Jesus. O povo não estava interessado. Muitos rejeitaram. Muitos não quiseram Jesus, porque preferiam sua prática contaminada, mundana. Mas Jesus Cristo, Ele veio para dar chance para mim e para você para ser salvo. Jesus Cristo, Ele veio para dar salvação. Mas as pessoas, muitos não querem ser salvos, porque não querem se consertar.
Mas ele disse que vem. Ele foi, subiu ao céu, mas ele disse que vem um dia. Aquele grande dia, o grande dia do Senhor está próximo. Porque ele não mentiu. Quem mente é o diabo, mas Jesus Cristo foi sempre verdadeiro. Ele diz na sua palavra, em Marcos 13, 26, a palavra do Senhor diz assim: então verão, vira o Filho do Homem, nas nuvens, com grande glória e grande poder. Jesus Cristo vai voltar. Muito não acredita na volta de Jesus Cristo. Mas louco é aquele que não acredita. Louco é aquele que não dá conta dessa palavra. Louco é aquele que não dá crédito. Ele virá um dia. Esse dia está próximo. Então verão, vira o Filho do Homem, nas nuvens com grande poder e glória. A palavra de Deus fala: ora, naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará mais, não dará luz. No grande dia do Senhor, ele virá e vai levar o povo dele, o povo santo, o povo cessará, o povo que não vive na notícia desse mundo, nas drogas, na prostituição e nas imundícias. Ele vai vir o povo buscar um povo diferente. O povo que obedece a sua palavra e vive sua palavra. E ouve, dá crédito e vive. Naqueles dias, depois da aflição, porque esse mundo vai passar por uma grande tribulação. Porque a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos, o anticristo vai estar aqui nesse mundo trazendo tribulação. Na verdade, ele já está, mas ainda não se manifestou. São 7 anos de tribulação. 3 anos e meio ele vai tentar fazer uma coisa de paz. Porque quando o mundo estiver na maior tribulação, quando o mundo estiver achando que não tem mais jeito, ele vem dando solução para tudo. E durante 3 anos e meio, ele vai fazer paz, ele vai fazer tudo aquilo que essa geração gosta, tudo que você quer, ele vai dar. Mas às vezes ele vai enganar. Mas depois de 3 anos e meio, ele quebra esse acordo que foi feito. E aí vai começar a grande tribulação. A grande tribulação virá para aqueles que rejeitaram a sua proposta de adorar e servir. Porque esse mundo adora o diabo. E quando ele vier para enganar, aí que vão se entregar a ele de verdade. Mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem a palavra, não vão aceitar propostas do diabo. E aonde vão ser perseguidos?
os cristãos, filhos de Deus, vão ser perseguidos e mortos, porque não querem adorar o diabo. Mas aqueles que vão adorar o diabo, vão ter de tudo. Aqui nesse mundo, nós não perdemos a salvação. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus, para que você possa ser salvo. Estou falando aqui de Jesus, não estou pedindo dinheiro para ninguém. Estou aqui falando de Jesus, não estou pedindo uma oferta. Porque a palavra de Deus fala, de graça recebeis e de graça dá. Mas os falsos profetas falam para pregar, para falar de Jesus. E na grande tribulação, depois de 3 anos e meio, a grande tribulação, aqueles que morreram por Cristo vão ressuscitar no grande dia. Aqueles que já morreram há milhares de anos, a Bíblia diz, se foram queimados, o fogo vai ter que devolver. A Bíblia diz que aqueles que foram enterrados, a terra vai trazer eles de volta. Porque quando morre, a alma sai do seu corpo e vai para o lugar de descanso. Mas o corpo é desfeito na terra. Mas a Bíblia diz que no piscar de olhos, eles serão ressuscitados novamente para unir com a sua alma, para receber a sentença final. Os que são salvos vão estar com Jesus Cristo, mas os que não foram salvos, a Bíblia diz que são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E depois dos 3 anos e meio, na vossa paz, vem os 3 anos e meio da grande tribulação. E aqueles que estiverem salvos, na última trombeta, que vai soar no céu, Jesus Cristo virá sobre as nuvens. Porque Jesus não vai pisar mais aqui nessa terra contaminada. Jesus virá sobre as nuvens, o Filho do Homem virá nas nuvens, com grande poder e glória. Não é Sacetone, não é São Benedito, não é Maria, não é Maomé que vai vir nas nuvens, é Jesus Cristo. Esse tem o poder de te salvar. Porque nem outro vai te salvar, não seja Jesus Cristo. É outro que está lá na glória. É outro que está lá. Ninguém mais está lá ao lado do Pai, somente Jesus Cristo. Não tem ninguém lá com ele. Se te ensinaram que tem alguém de Jesus lá do lado, mentira! Mentirosos! Vamos estar com ele naquele grande dia que foi salvo. Só vai estar com Jesus quem ficou salvo. Ele virá com grande poder e glória. E naquele dia a Bíblia diz, ele enviará os seus anjos, rejujará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todo mundo, todos aqueles do mundo inteiro, que ouviram a palavra, que lhe deram crédito à palavra, que não entraram no ouvido e saíram no outro. Aqueles que abandonaram as práticas mundanas e servem somente Jesus Cristo e vivem a vida santa, esses vão estar com Jesus. São esses que vão estar com Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, fiel. E ele enviará os seus anjos.
Hoje gerará os seus escolhidos dentre os quatro ventos da extremidade da terra, da extremidade do céu. Esses que vão ser salvos. Está na hora de você parar de ser enganado. Está na hora de você parar de dar ouvidos mentirosos. Falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, que muitas vezes te enganam por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. E muitas das vezes você prega mentira para te enganar, porque não ama a tua alma. Mas por amor da tua alma estou eu aqui, clamando para que você possa ser salvo, que você aceite Jesus como teu único suficiente Salvador e segue Ele. Deixar de seguir esse mundo, as práticas mundanas, terrenas, que esse mundo jaz do maligno. A palavra de Deus fala, esse mundo jaz do maligno, que quem domina esse mundo é o diabo. E essa geração está dando ouvido para o diabo, porque não quer saber de Jesus Cristo. Está na hora de você se despertar. Está na hora de você se despertar para a grande vida do Senhor Jesus, porque está próximo. E a palavra de Deus fala, no capítulo 29, assim também vós, quando vides suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O fim está próximo. O fim está chegando. E como está a tua vida? Você está mais preocupado com a tua beleza, com a tua pele, com esse rostinho bonito que a terra vai comer? É uma geração que transforma o seu corpo. Deixa de parecer a imagem de Cristo para parecer a imagem do diabo. Uma pouca vergonha. Mas Jesus Cristo está vendo tudo. Porque os olhos do Senhor nada passa escondido. Porque a Bíblia diz que virá a tribulação. E os sinais, ele falou que não deixaria de avisar. Como eu li aqui no profeta Amós, que nada vai deixar de acontecer antes que são avisados. E eu estou te avisando nesse dia. As coisas estão ruins. E os falsos profetas, eles pregam que você vai ser rico, vai ser próspero, que você vai ter tudo. Os falsos profetas pregam isso. Mentira. Vai pregar para você, cuide da tua alma, porque os dias vão demorar. Dias maus virão. Está aí, para todos ver, os sinais estão acontecendo. Guerra, rumores de guerra, a fome está aumentando, as doenças, o povo está morrendo, doenças aparecendo por todo lado, vai piorar. Nunca morreu tanta gente que está morrendo de doença. Por que não entender essa palavra? Você que tomou a picadinha,
para tomar, para ficar protegido. E nos protege o sangue de Jesus. Eu não tomei essa porcaria no então, mas você foi enganado. Agora as consequências estão aí, porque não crê em Jesus Cristo. Quem cuida de mim é Jesus. E está piorando as coisas. E vai piorar cada dia mais. Você pode ter certeza. Mas se estão pregando para você que vai ser bom, vai melhorar, são os falsos profetas, aqueles que a Bíblia diz. Naquela época existiam os falsos profetas. E hoje, temos que a Bíblia diz que iria aumentar. A Bíblia diz que aumentaria os falsos profetas. E é o que mais tem. Falsos profetas. Que profetizam aquilo que é mentira. E você está acreditando nos mentirosos. Você correndo atrás desses falsos profetas. Você está acreditando no macumbeiro. Você está acreditando no cartomante. Você está acreditando nessa monte de santaiada. E não crê em Jesus Cristo. Eu estou te apresentando aqui Jesus. Só Ele. Só Jesus. Que pode salvar mais que ninguém. Para de acreditar nesse monte de porcaria que você acredita. Para de acreditar nas mentiras. Amém. Porque a palavra de Deus fala: o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você está crendo na palavra? Você está crendo nessa mensagem que eu estou falando para você? Ou você não está dando ouvido? Mas o problema é teu. Porque você, se você não está dando ouvido e não está dando atenção, porque você continua desprezando Jesus para adorar demônios, para adorar o diabo. Essa é a verdade. É duro de ouvir. Coisas que você não vai ouvir desses mentirosos, falsos profetas, que pregam a verdade para você. Porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós, que não é de Deus, não escuta a palavra de Deus. Está lá em João 8,47. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso que você tem que crer em Jesus Cristo. Não crê em homens. Que homem é mentiroso. O homem é uma raça mentirosa, enganadora, interesseira. O homem, a Bíblia diz, são mentirosos e enganadores. A Bíblia diz: maldito do homem que confia no outro. Se você estiver confiando em Lula, em Bolsonaro, você está perdido. É que esses religiosos hoje ficam pregando política dentro dessas igrejas. E Jesus Cristo não está lá dentro. Jesus Cristo não está nesse lugar. Onde fica falando de política? Tem que pregar a Jesus e a salvação. Está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Está aí a maldade acontecendo todos os dias. Homens corruptos,
homens mentirosos, homens enganadores, gananciosos por dinheiro, que é a raiz de todo mal. Por isso está se dando mal e vai dar mais ainda. E vai perder sua salvação. O pertencer a Jesus Cristo não é de qualquer jeito. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião. Não é pertencer a uma denominação religiosa. Porque esses religiosos, eles acham que eles indo para uma igreja, eles acham que eles estão dentro de quatro paredes, falando de Deus, só porque é religioso, é salvo. Mentirosos. Porque religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém, nunca salvou nem salva. Não é religião evangélica, não é religião católica, não é nenhum tipo de religião que salva você. Quem salva você é Jesus Cristo. É o único que pode te salvar. É Jesus. Esse que morreu na cruz. Esse que te entregou a sua vida por amor de mim e por você. Mas o que você está fazendo para honrar o nome de Jesus? Na prostituição? No adultério? Nas drogas? Está envergonhando o nome de Jesus? Arrependa-te. Arrependa dos teus pecados para ser salvo. O Evangelho não é pertencer à religião, nem uma denominação. É servir a Jesus. Somente servir a Jesus. Eu quero dizer para você que está lá em Atos 4:12, está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que seja salvo. Então você para de adorar aquilo que não vai te salvar. Você para de adorar aquilo que não vai te salvar. Para de ser enganado. Para. Examinar as Escrituras. Examine as Escrituras que você vai conhecer realmente esse Deus que quer a sua salvação. Porque a Bíblia, ela é um manual para que nós possamos conhecer Jesus e ser salvos. Porque em João 5,37 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós podeis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E muitas das vezes você fica acreditando em homens. E o endemoniado não gosta. Os endemoniados não gostam de ouvir a palavra. Isso é demônio. Cai de terra, demônio. Porque Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus que nos purifica. Somente o sangue de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. João Batista já pregava essa palavra lá no deserto, para aquela nação
que não obedeceu a palavra de Deus, que não obedecia. João Batista pregava: arrependei-vos. Mas muitos deles não deram ouvido. João Batista continuava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Deus revelou o pecado de Herodes. Ele estava traindo o seu irmão com a sua esposa. E João Batista disse para ele parar daquele pecado de prostituição e adultério. E ele não gostou, mandou. A sua amante mandou matar ele. E decapitaram João Batista, porque pregava a verdade. Jesus Cristo veio e continuou pregando a verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E mataram Jesus, porque pregava a verdade. Por isso que essa geração maligna não gosta da verdade. Por isso que não gosta da palavra, da verdade, porque é do diabo. Entendeu? Quem não gosta da verdade? Mataram Jesus. E Jesus deixou seus profetas, seus discípulos, e disseram para os seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já será condenado. E mataram os seus discípulos. Mas não importa, foram mortos. Mataram a pai, mas importa que a sua salvação está garantida. Somente Jesus. Que esse eu anuncio para você nesse dia. Porque ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Jesus Cristo ao Pai a não ser por Jesus. Se você está tratando Jesus por outro tipo de coisa, você está perdido. Está escrito na palavra. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Evangelho de João 4,16. Louvado seja o nome de Jesus. Se consegue, enquanto tempo. Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Senhor. Está na palavra de Deus. Ali em Mateus 24:43. Vigiai. Vigiar não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar a tua própria vida. O que você está fazendo? Quais são as suas práticas? O que você está fazendo com a tua vida, com o teu corpo? No Evangelho de Marcos 13:32 diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente o Pai sabe o momento que Jesus Cristo virá. Mas a certeza é: Ele vem. Ele vem. Ele vem para salvar o seu povo.
não para salvar esses que não fazem a sua vontade. Olhai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem partido para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, mandando ao proprietário que vigiasse. Ele diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, ou se é pela manhã. Por isso você tem que estar pronto. E pronto para o grande dia que virá. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormir. Dormindo o que é? Disperso, é verdade. Disperso. De viver a palavra. Que não querem ouvir a palavra. Que não querem obedecer a palavra. O único merecedor de adoração é Jesus. O único que nós devemos servir é Jesus Cristo. Mas o povo continua com o coração duro. Não quer saber de ouvir a palavra e obedecer. Mas você está sendo avisado. Você está sendo avisado. E a palavra de Deus fala que não vai ter o culpado como inocente. Não terá o culpado como inocente. Se você está ouvindo e você não obedecer, você não é mais inocente. Hoje você ouviu a verdade. Mas se você não quer obedecer, problema é seu. Mas a verdade é essa. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar uma nação despreparada. Porque não querem dar ouvido à verdade. Mas a verdade é essa. Jesus, Ele foi, é e sempre será o Deus verdadeiro. Ele sempre foi e será. No Evangelho de Tiago 4:8, a palavra de Deus diz assim: se jejuai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as suas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Para de viver na mentira. Para de viver no engano. Para de ouvir a homens mentirosos que quer te enganar e não tem nem aí com a tua alma. Eles vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com aqueles que não querem. Dá ouvido para a palavra para ouvir homens mentirosos. Somente Jesus Cristo é verdadeiro e quer a nossa salvação. Por isso Ele entregou sua vida. E hoje Ele vive e reina para sempre. Jesus não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou. É o único que ressuscitou. O único. Não tem mais ninguém que ressuscitou, somente Jesus Cristo. Só vai ressuscitar no grande dia, quando Ele virá sobre as nuvens. Os mortos serão ressuscitados no piscar de olhos, e os vivos que estiverem em Cristo
Esses serão transformados no corpo glorificado. Os que estiverem vivos subirão com Cristo. E quem ficar aqui vai enfrentar a grande tribulação. Perseguido. E além de tudo, perder essa salvação. Porque não vai ter uma segunda chance. Se disseram para você que você vai ter uma segunda chance, mentira para você. Mentira para você que você vai ter uma segunda chance. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Está lá em Hebreus 9:27. Leia a Bíblia. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue o seu juízo. Não tem purgatório, não tem negócio de você vela. Já era. Tua chance é hoje. Tua chance é hoje de se arrepender e seguir Jesus. E ter somente Jesus como teu único e suficiente Salvador. O recado está dado para você. Ou você aceita para ser salvo, ou você rejeita para ser condenado. E a condenação está lá em João 3:19-21. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. A luz veio ao mundo por Jesus Cristo, mas rejeitaram e continuam rejeitando. Porque os homens, essa geração, prefere mais as trevas, porque não quer saber da luz. As trevas é todo tipo de imundícia. A prostituição. O povo gosta de viver no adultério, nas drogas e na cachaça, e rejeitando Jesus. Ou você se conserva, a palavra vai ser cumprida na tua vida. Acorde com que dorme. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, todo-poderoso, aquele que era e que há de vir, aquele que era e que há de vir, aquele